no que dele, por ele, para ele são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que bom estar aqui novamente, falando com você através da programação do Ministério Fonte de Vida e em sintonia com a Star News, canal 23, que nos acolhe, que nos dá esta grande oportunidade de levarmos a palavra para o teu lar, para a sua vida. Que bom estarmos aqui trazendo mais uma programação do Ministério Fonte de Vida. Eu sou a pastora Cristina. Se você ainda não conhece o nosso ministério, você está convidado a participar conosco nos cultos durante a semana, às quintas, aos domingos, e você poderá conhecer um pouco mais do nosso ministério. E, inclusive, eu quero falar a respeito de uma campanha que o nosso ministério, juntamente com algumas igrejas aqui em Penápolis, creio que talvez umas 5 igrejas estejam participando desta campanha. Esta campanha fala de uma nova reforma. São 40 dias de jejum, de oração, e a nossa igreja durante esses 40 dias estará aberta das 8 às 9 da noite, orando, intercedendo por uma nova reforma, por uma mudança, por um cristianismo verdadeiro, né? Com relação à nossa fé, à nossa posição como cristãos. E o autor desta campanha, ele faz parte de um projeto de transformação da vida cristã. Então ele coloca aqui 40 mensagens. Cada mensagem, uma mensagem para cada dia. E também motivos de oração para cada dia dessa campanha, e juntamente com o jejum. Então, são muitas pessoas. Aqui eu tenho uma informação através do site deste ministério que está elaborando esta campanha, que 1.029 igrejas estão participando no Brasil. Só na cidade de São Paulo, 470 igrejas. E a nível de pessoas, somando as pessoas de cada igreja destas 1.029, nós temos como participantes 340.516 até o dia de hoje. Então é muita bênção, é maravilhoso estarmos aqui participando e crendo que realmente Deus fará uma mudança na nossa vida, na igreja, no corpo de Cristo, e que o Senhor está ouvindo o clamor do seu povo, a oração do seu povo, a necessidade do seu povo como igreja. Mas hoje eu tenho algo especial também para você que nos assiste, que nos acompanha nas programações aqui da Star News. Eu quero estar falando hoje sobre um tema que talvez você aí que está sentado me assistindo, talvez você passe por esse problema. É um problema que atinge muitas pessoas, que é o medo, é a insegurança, é o sentimento de estar perdendo alguma coisa. As perdas da nossa vida nos fazem sentir muitas dificuldades no nosso dia a dia. E eu quero usar hoje um texto da palavra de Deus que está no livro de Jó, a respeito da vida de Jó.
tem um versículo aqui no capítulo 3 que diz assim: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Então, amados, olha só, nós não devemos estar receosos, amedrontados com relação à nossa vida. O que Deus nos ensina? Que toda ansiedade, Jesus nos ensinou, toda ansiedade, toda preocupação deve ser colocada em Cristo Jesus. Porque se nós nos preocuparmos com tudo, com a nossa vida amanhã, com o que vamos comer, o que vamos beber, diz a palavra, o que vamos vestir, nós não teremos sossego, não teremos paz. E o Senhor promete cuidar dos seus, daqueles que têm o coração em Deus. Então esse texto aqui é um texto diferenciado, eu diria, da palavra do Senhor. Porque é algo que acontece com Jó, que nenhum de nós gostaríamos de passar. Por exemplo, aqui no versículo 6, a palavra do Senhor relata o seguinte: certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste ao meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, homem reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Aqui, até este momento, nós vemos um relato do Senhor de que Jó era um homem íntegro, reto, e que temia a Deus. Nós devemos temer a Deus. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então você é um homem sábio, tema a Deus. Você é um homem que quer crescer, que quer desenvolver com sabedoria a sua casa, a sua família, os seus projetos de vida, o seu trabalho, o seu dia a dia, tema a Deus. Mas nós vemos que naquele primeiro versículo que estivemos lendo aqui no início, a palavra diz que Jó estava temendo, estava com medo de situações que pudessem vir sobre a sua vida e que ele receava muito perder bens, perder filhos, perder a sua casa, perder os seus servos, o seu gado. Jó estava temeroso de tudo, ele inclusive temia pela salvação dos seus filhos. Jó achava que os seus filhos poderiam perder a intimidade, a salvação, e por causa de problemas do dia a dia. E ele temia tanto que ele orava, sacrificava ao Senhor por causa dos seus filhos. Então, amados, nós, quando temos alguma situação preocupante, a última coisa que nós devemos sentir é medo. O temor é do Senhor, mas com relação às circunstâncias, temos que ser firmes, temos que ter autoridade no Espírito, temos que ter a unção de Deus sobre a nossa vida para lutarmos contra as astutas ciladas do inimigo. E é interessante algo que eu li aqui. A palavra do Senhor diz que os homens chegaram diante de Deus, se apresentaram, os filhos de Deus se apresentaram, mas que o nosso inimigo também se apresentou, querendo distorcer a visão, daquele homem íntegro, reto, dizendo para o Senhor: tira tudo dele, porque se tirar tudo dele, nós queremos ver se ele vai servir ao Senhor. Satanás estava dizendo para o Senhor: este homem te serve, este homem é reto, este homem teme ao Senhor, ele é íntegro, porque ele tem tudo. Ele tem gado, ele tem fazendas, ele tem filhos, mulher,
ele tem dinheiro, ele tem tudo na sua vida. Mas aí então, nós vemos que Deus permite que o inimigo tocasse nas coisas que Jó tinha. Ele temia, ele tinha muito medo de perder os filhos, as suas coisas, e exatamente aí é que Satanás toca em Jó. Mas Deus diz para ele: não toca na sua vida, não toca na sua vida, porque Deus sabia os seus planos. Deus tinha projetos para Jó, de ter um encontro real com ele e temer apenas o Senhor, tirar os medos de Jó para que ele confiasse apenas no Senhor, né? Para que ele não receasse nada mais, mas que ele tivesse a confiança, a perseverança em Deus, somente em Deus, além da retidão, além da integridade, além do temor, além de tudo que Jó vivia, vivenciava, ele precisava também confiar que o Senhor guardaria todos os seus bens, a sua casa, os seus filhos. Tanto é que Deus, no final deste livro, ele restitui todas as coisas a Jó. Ele traz de volta tudo que Jó havia perdido. Então, nós, como seres humanos, a gente tem as nossas fraquezas e de repente vamos estar amedrontados, né? Hoje nós vemos muitas pessoas dizendo: olha, o meu filho, olha, o meu esposo, a minha esposa, eles estão com síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico, ela tem alcançado famílias, ela tem alcançado jovens, ela tem alcançado até mesmo crianças, né? Adolescentes em idade de crescimento, em idade de desenvolver a sua autoconfiança, mas ela não consegue porque ela tem muitos medos. Amados, isso é algo que precisa ser tratado nas famílias cristãs. A família cristã, ela tem que crescer de forma que ela seja convencida no seu interior, no seu eu, no seu espírito, de que ela tem um poder maior, que ela pode contar durante toda a sua vida. É o poder de Deus, é a graça de Deus. Ontem ainda estávamos comentando no nosso segundo dia de campanha dos 40 dias de jejum e oração, que nós precisamos de Deus e da sua graça. Nós precisamos de um favor que nós não merecemos. Então é esse favor de Deus que você vai pedir. Deus, eu não quero estar inseguro. Deus, eu não quero pânico na minha vida. Eu não quero ter síndrome nenhuma, muito menos síndrome do pânico. Eu não quero ser inseguro. Então eu preciso me apegar a Deus e peço a Deus: Deus, pega na minha mão, caminha junto comigo, vai em frente comigo, Senhor. Abre, Senhor, os caminhos da minha vida. Coloca, Senhor, uma proteção. Então, amados, nós precisamos, porque Deus, ele reconheceu em Jó um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desviava do mal. Então, quando nós nos desviamos do mal, a guarda, a proteção de Deus vem sobre a nossa vida. E Deus não vai permitir. Nós não vemos em nenhum outro caso na Bíblia Deus fazendo aquilo que ele fez com Jó. Ele fez para ficar como um exemplo na nossa vida, de que realmente Deus tem todo o poder e controle sobre a vida, que Satanás muitas vezes pode até ter a autorização para tocar num bem, em algo material, em algo humano, mas não no nosso espírito, né? Deus, ele preservou o espírito e a alma de Jó, e também o corpo, apesar da enfermidade, apesar de tudo aquilo que ele sofreu, porque quando Jó teve as notícias, veja bem as notícias que ele teve, veio um mensageiro e disse para ele: olha, os teus bois que lavravam, as tuas jumentas, vieram algumas pessoas e mataram os seus bois,
as suas jumentas estão mortas agora. Você já pensou? Se você agora recebesse uma notícia de que o teu gado, aquilo que você tem, ou talvez você não tenha gado, mas tem animais dentro de casa, olha, chegou uma peste, chegou algo aqui dentro desta casa e matou todos os meus animais, todos aqueles que a nossa criação, como você reagiria? Teria medo, teria insegurança? Aí depois vem um outro servo e diz, olha, caiu do céu um fogo e queimou as ovelhas do teu pasto. Aí vem um outro servo dizendo, olha, você perdeu todos os teus camelos, mataram os teus camelos. E como se não bastasse os bois, as jumentas, as ovelhas, os camelos. Aí vem alguém e diz, olha, sabe os teus filhos, as tuas filhas? Estão mortos agora, não sobrou ninguém da tua casa a não ser a sua esposa. Então Jó se levantou, diz a palavra de Deus, e ele rasgou o seu manto, ele rapou a sua cabeça e lançando-se em terra, ele adorou. Meu Deus do céu, que coisa tremenda. A palavra de Deus não diz que Jó reclamou. A palavra de Deus não diz que Jó começou a murmurar, puxa vida, o que eu vou fazer agora? Sem o meu gado, sem os meus bois, sem as minhas jumentas, sem as minhas ovelhas, os meus camelos e os meus filhos. Senhor, por que o Senhor tirou os meus filhos? Não, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que diante de todas estas perdas, ele disse, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. E a sua posição era de arrependimento, era de contrição, era de se lançar em terra, e acima de tudo, a palavra de Deus diz, ele adorou ao Senhor. Jó adorou no momento de uma circunstância tão difícil, apesar dos medos, apesar daquilo que ele temia, apesar da insegurança que bateu no seu coração, apesar de tudo que ele receava estar acontecendo agora. E ele ainda diz assim, e por causa de tudo isso, agora eu não tenho paz, eu não tenho sossego, eu não tenho descanso. A perturbação chegou na minha vida, mas eu vou adorar ao Senhor. Então nós vemos algo muito diferente do que qualquer um de nós faríamos. E é esta busca que nós devemos ter, esta busca que nós devemos dar continuidade na nossa fé cristã, de atingirmos, de quando as dificuldades chegarem, quando a morte bater a nossa porta, levando um dos nossos, quando a tristeza bater a nossa porta, trazendo um mal-estar, uma fraqueza emocional, algo que adoece a mente, adoece o coração, quando os bens forem atingidos e nós perdermos alguma coisa que tem importância para nós. Quantas pessoas perdem os seus bens? Quantas pessoas, através de um negócio mal feito, de algumas situações que ele não soube administrar, sem a ajuda do Senhor, né? Ele perde algo e depois então ele murmura, depois então ele reclama, ele até passa a crer que não exista Deus, que Deus não esteve com ele, ele não vê a parte humana, as decisões. Mas Jó, diante de toda a circunstância, apesar do temor, apesar dos receios, de toda a perturbação e falta de paz que ele vivia, ele disse, eu adoro ao Senhor. Nada disso era meu, era do Senhor. Eu vim nu do ventre da minha mãe e agora eu estou nu novamente. Ele acreditava que Deus
estava fazendo isso, mas não era Deus, era o diabo, era o inimigo das nossas almas tocando no que é nosso. Deus permitiu para mostrar para Satanás que mesmo diante das dificuldades, Jó continuaria reto, continuaria íntegro, continuaria servindo ao Senhor, aguardando aquilo que Deus iria fazer na sua vida, ao ponto, amados, de a mulher de Jó chegar para Jó e dizer para ele: tá vendo, Jó, você já perdeu tudo, você perdeu seus filhos, nós perdemos nossos filhos, você perdeu o seu gado, tudo que você tinha, a sua fazenda, os seus servos já morreram, você não tem mais nada. Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Essas foram as palavras da esposa, da mulher de Jó. E nós vemos então a falta de sabedoria, a diferença na atitude do coração, né? Qual é a atitude do teu coração quando você perde algo? Qual é a atitude do teu coração quando você está em dificuldade? A atitude da mulher de Jó foi dizer para ele: tá vendo? Você não é mais nada. Amaldiçoa o Deus que você sempre serviu e morra. Mas Jó disse: você fala como uma louca, mulher. Jó, ele entendeu que aquilo era uma loucura, era um conselho que não era um conselho que vinha de uma boca sábia, de um coração sábio, de uma mulher sábia. A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, ela edifica a sua casa. Se o teu marido estiver passando por alguma situação difícil, seja uma mulher sábia. Não diga para ele: tá vendo, olha o que aconteceu, Deus não estava contigo. Tá vendo, você perdeu tudo, você não tem sabedoria. Tá vendo, olha o que você fez. Não, como uma mulher sábia, a mulher descrita em Provérbios, você vai dizer: olha, vamos nos apegar ao Senhor, vamos orar, vamos juntos servir a Deus, vamos adorar, vamos glorificar mesmo diante desta situação. Quantos perdem pessoas amadas, filhos, pais, irmãos, e estão sofrendo por causa disso. E às vezes deixam de crer em Deus. Às vezes reclamam com Deus: Deus, por que o Senhor fez isso? Deus, por que o Senhor tirou? Deus, por que o Senhor fez isso? Então nós vemos aqui, Jó perdeu tudo. Todas as coisas foram perdidas. Tudo que ele tinha de bom foi lhe tirado por Satanás. E Deus aguardava a reviravolta que haveria no coração de Jó. Jó continuou crendo em Deus. Jó continuou adorando. Jó continuou ministrando ao Senhor. Jó continuou fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus. Jó ficou esperançoso de que verdadeiramente um dia Deus olharia para ele. Teve momentos difíceis, momentos até que ele desejou morrer, momentos em que ele disse: olha, é melhor que eu morra, tira a minha vida, Senhor. Mas ele sabia que Deus existia, que Deus era com ele, que Deus era poderoso, e eu creio que lá no fundo do seu coração ele cria numa reversão de valores, reversão de situações. Ele pôde ter um encontro com Deus. E aqui no capítulo 42, olha só, Jó tem um reconhecimento de quem verdadeiramente era Deus, mais do que ele já tinha. A palavra diz assim: Jó diz ao Senhor: eu sei, Senhor, que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Olha que tremendo, Jó dizendo para Deus: Deus, o Senhor pode fazer tudo isso, o Senhor pode até me tirar tudo, que eu vou continuar te adorando e te servindo. E ele diz: olha, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó sabia que se o plano de Deus seria prosperar, seria restaurar a família, os projetos,
as suas riquezas, os seus bens, Deus faria. Então Jó continua dizendo: quem é aquele que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei daquilo que não entendia, e coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Porque no momento, quando Jó perde tudo, ele não compreendeu. Mas ele diz assim: escuta-me, Senhor, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me responderás. E com os ouvidos eu ouvirá falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Amados, que coisa maravilhosa. Jó estava dizendo para Deus: Deus, sabe de uma coisa? Eu só te conhecia de ouvir falar. Eu conhecia ao Senhor, eu sabia da sua existência, mas eu não tinha ainda te visto, né? Eu ainda não tinha sentido da forma como eu sinto agora, depois de todas as experiências de perdas. Ele disse: olha, agora os meus olhos te veem, agora eu posso enxergar o Senhor na minha vida. E ele diz: por isso eu me abomino, por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Jó estava dizendo: eu fui um tolo, receando, temendo perder tudo, porque eu deveria entender que Deus tinha o controle de toda a minha vida. E Jó continuou sendo íntegro, Jó continuou sendo um homem reto, Jó continuou sendo um homem que praticava o bem. E vamos ver o que acontece, né? Acabando o Senhor de dizer a Jó algumas palavras, né? Ele pede para que Jó interceda pelos seus amigos, que também foi um grande teste na vida de Jó. Os amigos o acusavam: olha, sabe por que você está passando isso? Porque você errou, você pecou contra Deus, você está passando essa situação porque você merece. Amados, cuidado. Cuidado no julgamento, cuidado nas situações difíceis que o ser humano vive. Alguém da família, um amigo teu, um irmão da tua igreja, alguém que você se relaciona, alguém do teu trabalho, está passando por uma situação difícil, apenas ore, abençoe, peça a Deus que se houver algo de errado, que o Senhor mostre, não acuse. Sabe por quê? O nosso acusador é o diabo. O nosso acusador é Satanás. Quando nós acusamos alguém, estamos realizando a função dele. E nós vemos então que Jó mudou o Senhor a sorte de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que um dia ele havia possuído. Sabe o que é isso? Jó recebeu em dobro tudo o que ele tinha um dia e havia perdido. Então nós vemos aqui que vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os que antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e condoeram-se dele, e consolaram Jó por todo o mal. E então abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, e Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Jó também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, da outra Késia, da terceira Querem. Então, veja bem, todas as coisas foram restauradas, e Jó recebeu em dobro a sua riqueza, a sua família, os seus bens, a sua saúde, o seu renovo, a sua paz, a perturbação deixou de existir. Sabe por quê? Porque ele teve um encontro com Deus, e ele disse: agora te conhecem os meus olhos, agora eu não conheço mais o Senhor de ouvir falar, mas de vê-lo, os meus olhos te veem. E a minha oração neste momento é dizer: Deus,
Que os olhos do teu povo se abram. Que todo medo seja substituído pelo temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Ó Deus, tira o pânico, tira as síndromes de pânico que tem atingido o seu povo. Dá graça, Senhor, dá autoridade para que eles possam rejeitar o mal. Ó Deus, que o Senhor venha com a tua unção nova, o teu renovo que traz saúde, que traz vida, que traz abundância de bens, que traz sabedoria, que traz paz. Entra neste lar com muita paz, ó Deus, e que toda tribulação seja retirada da vida destas pessoas a quem nós amamos, a quem nós alertamos, a quem nós exortamos e ensinamos por causa do Senhor, por causa do Senhor. Por causa do Senhor, eu trago esta palavra no seu coração, neste momento. Receba aí na sua casa, como remédio, como bálsamo que cura, como bálsamo que traz uma cura interior. Que se você tiver medos, confia no Senhor, coloca todo o jugo sobre o Senhor e confia nele. E tudo mais Ele fará na sua vida. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar comigo nesta programação. Divulgue o nosso programa. Star News, canal 23, programa do Ministério Fonte de Vida. Amém. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas.